Olá, pessoal. Aqui é o professor Washington Soares e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os hebreus. Tá? Quando falamos dos hebreus, pessoal, a gente tem que entender que os hebreus eles estão inseridos num contexto da Antiguidade Oriental, mais especificamente da Mesopotâmia. Tá bom? Então, liderados, segundo a tradição hebraica, liderados por Abraão, esse povo sai da cidade de Ur para se dirigir à região de Canaã. Tá? Primeiro, eu queria falar de algumas características deles. Assim, tá? Inicialmente, a agricultura e pastoreio são as atividades econômicas. A organização política, em patriarcado, juizado e monarquia, a gente fala um pouquinho adiante. Né? A grande contribuição hebraica vai ser para a cultura, não só da região, mas mundial também. Por quê? Serão os hebreus os primeiros a praticarem o monoteísmo, né? Mais especificamente um monoteísmo ético. Tá? E o que seria esse monoteísmo ético? Não é somente a crença em um Deus, é a crença de que esse mesmo Deus, né, é responsável por toda a criação de todo o universo, mas esse mesmo Deus ele também exige um comportamento baseado numa ética religiosa. Então não é só uma religião que explica tal Deus criou o universo. Não, tal Deus criou o universo e espera que a gente se comporte de tal forma. Isso é inédito. As outras religiões, claro que umas mais, outras menos, elas não exigiam um comportamento ético assim tão rígido. Então, essa vai ser uma das grandes novidades. E a gente já sabe que o judaísmo vai dar origem, né, está na origem de duas outras grandes religiões reveladas, né, de outras religiões monoteístas, né, que é o cristianismo e o islamismo. Tá bom? São três religiões diferentes, mas que guardam entre si um grau de parentesco. Tá bom? Haja vista que o Deus dos judeus é o mesmo Deus dos cristãos, que é o mesmo Deus dos muçulmanos, tá bom? Mas, claro, cada qual dessas religiões com as suas particularidades. Né? Do ponto de vista da literatura, a Torá, que é o Pentateuco, né, que é o livro do Antigo Testamento, esse é plenamente aceito pelos judeus. Né? A gente vai ver que, pelos cristãos, por exemplo, né, são aceitos tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, que já traça muito mais uma história da figura de Jesus, né? E a partir daí, né, Jesus era judeu, e a partir daí há a criação e uma interpretação de uma nova religião, né, que mais adiante chamaremos de cristianismo, tá bom? O primeiro período da organização política desses indivíduos, pessoal, é o patriarcado. O patriarca vem de pai, um homem mais velho. Então, esses grandes líderes tribais, né, eles impõem a sua autoridade, eles são chefes, ao mesmo tempo políticos, né, militares e religiosos. Então, a grande figura talvez seja Abraão, né, de acordo com a tradição hebraica, né, Abraão, chamado por Deus, trouxe o povo hebreu, né, de Ur para a região de Canaã, tá bom? Então, essa migração, né, ela de fato aconteceu. A Bíblia, pessoal, ela é uma ferramenta de estudo histórico bastante importante, né? Claro, respeitando, porém tirando, deixando de lado a questão religiosa, a Bíblia é um grande livro de história. Tá bom? E muita coisa ali dentro de fato ocorreu. É claro que os personagens envolvidos, pelo menos por enquanto, a gente ainda não tem como determinar se existiram ou não, né? A figura de Abraão, por exemplo. Nesse momento não teria como a gente dizer, né, bom, qual esqueleto aqui é ou não é de Abraão, enfim. Pelo menos por enquanto a gente não conseguiu detectar a liderança desses indivíduos. Tá bom? No entanto, a migração ocorrida por esse período de fato aconteceu. Em mais ou menos 2000 a.C., os hebreus saíram de Ur, né? Vagaram, andaram até a região de Canaã, tá bom? Migraram também, a gente já sabe que eles passam ali por Harã, vão por Canaã, já é uma terra ocupada, então eles não se fixam imediatamente, vão até Egito, depois, no segundo momento, perdão, voltam para Jerusalém, né, para a região de Canaã, e ali vão se fixar. Então, nesse período de aproximadamente 400 anos, pessoal, os patriarcas eles vão desempenhar um papel muito importante na liderança desses grupos, né, que são basicamente divididos em grandes tribos. Né? Então, nesse momento, não há um Estado centralizado ou qualquer tipo de liderança unificada. Então, cada patriarca impõe o seu poder diante do seu grupo.
Ao que tudo indica, mais ou menos 1600 a.C., né, depois de uma série de problemas de seca, provavelmente, então os hebreus eles vão para a região do Egito. Nesse momento da história, o Egito ele está sob domínio dos Ixos, tá bom? São os assírios, tá bom? E os hebreus eles são incorporados a essa sociedade egípcia sem nenhum grande problema. É só depois da expulsão dos Ixos que começa a escravidão hebraica no Egito. Então, eles são, né, transformados em escravos e, como escravos nesse momento, são a eles impostos piores trabalhos. Tá bom? Também, de acordo com a tradição hebraica, né, na figura de Moisés, o Moisés liderou a saída dos hebreus, né, do Egito e o retorno para Canaã. Mais uma vez, não é possível a gente determinar a existência desse indivíduo, né? Então fica uma questão religiosa. No entanto, a gente pode sim dizer que, mais ou menos nesse momento, né, tal qual é descrito na Bíblia, há uma migração em massa de hebreus para a região de Canaã. Então, eles estão voltando, tá bom? Essa volta, pessoal, é o Êxodo, tá bom? De acordo com a tradição judaica, né, Pessah, né, que é a Páscoa judaica, que tem o significado da liberdade, ou seja, a saída da escravidão do Egito e o retorno para a terra prometida, terra de Canaã, tá bom? Também podemos chamar de Palestina. É nesse momento que é imposto os 10 mandamentos, tá bom? Nós estamos em um momento de migração, né? Então, assim, um grupo que antes era escravo volta aos seus milhares, né, para uma região que até então eles não tinham conhecimento. A existência dos 10 mandamentos, né, chamada lei mosaica, ela vai ser importante porque ela, de certa forma, regula o comportamento desses indivíduos, tá bom? Mais uma vez, voltamos à questão do monoteísmo ético, tá? Alguns historiadores apontam para a possibilidade do culto ao deus Sol, né, imposto pelo faraó Amenófis IV, também conhecido como Akenaton, tenha, de certa forma, influenciado o monoteísmo dos hebreus, tá bom? Isso é um tema controverso, né? Ainda existem bastante estudos nessa direção. O que a gente pode afirmar é o seguinte, pessoal, Paul Veyne tem um texto chamado, né, um livro chamado Quando o Mundo se Tornou Cristão, e esse historiador francês, né, num dos artigos do livro, ele diz que os hebreus eles migraram da monolatria para o monoteísmo. Então, esse foi o caminho. A monolatria é a adoração a um deus específico, né? No caso de Yahvé. Tudo bem. Mas só depois de um segundo momento que Yahvé deixa de ser o Deus dos judeus para ser o Deus criador de todo o universo, tá bom? Então, há um processo de modificação nas práticas religiosas dos hebreus, tá bom? Quando esses sujeitos, os hebreus, voltam para a região de Israel, eles voltam e entram em contato, em guerra, perdão, com os filisteus, que já estavam lá há bastante tempo. Essas duas tribos passam a ser lideradas por juízes. Esses mesmos juízes são líderes de cada tribo, né? Em si, e se ajudando. Fazem guerras aos filisteus, tá bom? E conseguem vencer esse período do juizado. Então, vai ser justamente entre os juízes que emerge o primeiro rei do reino de Israel, que é Saul. Tá bom? Então, a gente vai ver que, com o passar do tempo, o reino vai se unificando e também se expandindo do ponto de vista territorial e do ponto de vista da sua influência política também. Então, tem os 3 grandes reis que a gente pode citar, Saul, Davi e Salomão. Então, depois da morte de Salomão, que há o chamado cisma hebraico, em que há a separação entre o reino de Israel, no capital de Samaria, tá bom? Que grande parte dos hebreus fica ali, tá? E o reino do sul, que é o reino de Judá, que dará origem aos judeus. Por quê? Com o passar do tempo, pessoal, essa região ela vai ser sucessivamente conquistada, tá bom? Primeiro por persas, depois macedônios, por fim romanos, tá? Para o que nos interessa dentro da história hebraica. Quando os persas conquistam, quando os outros povos conquistam essa região, né, a gente vai ver os assírios, né, antes dos persas, enfim, o reino de Israel e os seus habitantes vão ser incorporados por essas populações, né, diferentes. Então,
vão abandonar o monoteísmo e vão se entregar a outras religiões, enquanto o reino de Judá permanece fiel ao monoteísmo, né? Daí o nome judeu. Tá? Entre 586 e 539, enquanto os babilônios eles conquistam a região, o reino de Israel, a gente já sabe, vai se esfacelar, tá bom? E os judeus, eles são levados para a Babilônia, um episódio que também é descrito na Bíblia, né? De fato aconteceu, um chamado cativeiro da Babilônia. E é na Babilônia que eles são libertados pelos persas, né? E tem a possibilidade de retornar à sua terra, né? E lá montam o seu reino. Então a gente vai ver que a região ela é sucessivamente dominada por persas, como a gente viu, né? Os persas perdem o poder para os macedônios e, num segundo momento, já depois do esfacelamento do Império Macedônico, os romanos conquistam a região. E aí é que se dá os grandes choques entre os romanos e os judeus. Por quê? Nesse momento já é um período avançado, estamos falando de 70 depois de Cristo, já é um período em que Roma está sob o regime de império. E a figura do César é uma figura divina, né? Semidivina. Então há todo um culto cívico, religioso em relação à figura do César. E, obviamente, os judeus não praticam, porque, afinal de contas, eles são monoteístas e eles não acreditam que César é o Deus deles, né? É outro Deus, Deus Javé, e eles não praticam esse culto. Então, isso soa para os romanos como uma forma de desobediência, né? Então, os judeus passam a ser violentamente perseguidos até que, em 70 depois de Cristo, eles são definitivamente expulsos da região. E esse episódio vai ficar conhecido como a diáspora judaica, né? A partir desse momento, os judeus eles vão se espalhar por toda a bacia do Mediterrâneo, tá bom? A Ásia, norte da África, e grande parte deles também vai parar na Europa, tá bom? Com isso, pessoal, terminamos o nosso conteúdo sobre Hebreus.